Fala, minha galera do YouTube, fala, minha galera do Spotify, questão de número 42, projeto Resolução Estratégica de Questões com o professor Alain Vinícius. Vamos juntos, galera! É isso aí, atenção, para que você entenda que esse projeto ele tem o objetivo de lhe transmitir uma metodologia, para que você saiba um passo a passo de resolução das questões. É claro que você vai ter um efeito colateral positivo extremamente importante. Que efeito colateral positivo é este? Você efetivamente ter acesso a uma metodologia, ter acesso a um cenário em que você aprenda a resolver questões. Claro que, como efeito colateral positivo, você vai aprender direito constitucional, vai consolidar direito administrativo e tudo isso são aspectos fundamentais. Se você está no YouTube, já se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa a sua curtida. Se você está no Spotify, segue o podcast e ativa as notificações. Se está na plataforma do Acerte, parabéns por estar aqui. Se está nos projetos do professor Alain Vinícius, parabéns por estar aqui. Não tenha dúvidas que você está se qualificando da melhor forma, tá certo? Então vamos lá, vamos dar continuidade especificamente aí ao cenário ah, da questão, para que a gente possa resolvê-la da melhor forma possível. Então, sempre assim, método AV4.4, nós estamos diante da resolução estratégica de questões. Perfeito, professor. Resolução estratégica de questões. A partir desta ótica, o que é fundamental? Que você veja a questão e, ao visualizar a questão, que você possa criar o seu padrão de resolução. É fundamental que este padrão ele esteja encaixado na sua cabeça, que você saiba exatamente como resolver a questão. Então vamos observar o seguinte: quando eu pego a questão, o que eu faço? Eu leio primeiro a questão. E ao ler a questão, eu vou desenvolver este passo a passo, eu vou criar o nosso padrão de resolução. Bacana. Então, ó, beleza, professor. Criei esse cenário. Então, eu preciso ir para quê agora? Para o padrão de resolução. Show de bola. Nesse padrão de resolução, o que eu tenho que olhar? Qual é a disciplina? Direito administrativo. Como é que eu sei? Ó, olha só. A anulação de atos administrativos produz efeitos ex tunc, porém com a preservação dos direitos de terceiros de boa-fé. Então, olha o que eu tenho que olhar: direito administrativo. Este é o cenário. Massa, professor, já entendi que é. Direito administrativo, show de bola. Qual é o tema? Eu estou falando de atos administrativos. Importante, a gente teve várias questões aí nesse projeto de resolução comentada sobre atos administrativos. Muito bacana, é uma temática bem relevante para que você possa efetivamente alavancar nos seus estudos. E o subtema qual é? Qual é? A gente está falando de classificação, tá? Assim como a gente fez na questão 42 e assim como será na questão 43 que você verá no dia de amanhã, tá certo? Show de bola. Então, amanhã a gente vai fazer um ponto importante que também envolverá classificação, tá certo? Então, viu isso? Aí você vai fazer o seguinte agora. Qual é a palavra-chave da questão? A palavra-chave ou a expressão-chave está aqui, ó. Anulação de atos administrativos. Então, o que é que eu vou escrever aqui, ó? Anulação. Essa anulação relacionada aos atos administrativos, ela possui características. E é nesta vibe, é nessa linha que você vai precisar enxergar exatamente o processo de você, ó, entendi, professor, vou conseguir progredir. É esse o ponto que você vai precisar ter em mente. Show de bola. Então, o que você vai ter que visualizar aqui? Quando eu encaixo este raciocínio, capimba, não tem para onde correr. Eu vou conseguir notar exatamente o seguinte, que esta anulação, ela tem, mais uma vez, o cenário de
características de requisitos, enfim. Nessas características, primeiro, atos administrativos, então recai sobre atos administrativos, ó, viciados ou com defeitos. Então, ó, podem ser, caneta brega, vícios insanáveis, como podem ser vícios sanáveis. Claro que quando é sanável, a gente tem toda uma preferência por um aproveitamento do ato. Perfeito? Lembrando que só é sanável se recair sobre competência ou forma. Se você não viu especificamente o vídeo sobre a questão 41, é importante, porque lá eu construí qual tipo de vício que é insanável e qual tipo de vício que é sanável. Terceiro ponto, esse terceiro ponto é o que permite eu gerar isso aqui, ó, galera. Atenção para esse aspecto. Olha que bacana essa construção que eu vou lhe mostrar. Gente, isso aqui, ó, é fundamental, porque aqui você estará fazendo, ó, uma organização estratégica dos estudos. E por que que isso é relevante? Fazer a organização estratégica. Porque você vai fazer um comparativo. Então, nessa organização estratégica, por exemplo, você vai estudar temáticas que acabam sendo cobradas de uma forma harmonizada, ou seja, você vai conseguir estabelecer a harmonia de assuntos com análise comum. Isso é importante, sabe por quê? Porque a banca examinadora, por exemplo, ela vai tentar lhe confundir três aspectos. Vai tentar lhe confundir os momentos que eu uso anulação, os momentos em que eu utilizo convalidação e os momentos em que eu faço a revogação. Isso é muito comum. E você só vai conseguir evoluir na sua jornada se você souber fazer essa harmonia. Talvez hoje você já se dedique pra caramba em relação aos estudos. Você talvez abra mão dos finais de semana, abra mão de tempo de qualidade com pessoas da sua família, com seus amigos. Só que você não consegue ver resultado. E quando isso acontece, qual é a tendência natural? Reflita por 5 segundos. Quando você estuda, 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 mas não vê resultado, qual é a tendência? Que você tome uma falsa interpretação que estudar para concursos públicos não é para você. E esse equívoco de interpretação se dá porque você não vê o resultado, porque você não vê progresso. Então, o que que você precisa enxergar? Que para você progredir é fundamental que você saiba organizar os estudos. Ou você aprende a fazer isso, ou você busca um profissional que seja especializado nesse tipo de consultoria. E como é que você faz isso? Como é que você tem acesso a este cenário? Muito simples. O acesso a este cenário se dá a partir de um projeto, que é um projeto de acompanhamento profissional e individual de estudos. Esse acompanhamento profissional individual, ele inicia a partir de uma análise de perfil. Porque eu não tenho como entender exatamente as suas necessidades sem fazer uma análise do seu perfil. Então, eu faço sempre uma avaliação diagnóstica para entender o seu momento estudantil e, a partir desta avaliação, aí sim, entender quais são as soluções que você precisa adotar. Só que para que eu consiga efetivamente lhe ajudar, você precisa tomar o primeiro passo, você precisa agir. Não adianta você dizer assim, eu não consigo sozinho, eu não consigo sozinho, e não faz nada para modificar isso. Como é que você vai ter resultados diferentes se você adota as mesmas estratégias? Ou seja, se você faz sempre a mesma coisa. E isso não muda nada na sua preparação. Então você tem que mudar algo neste processo. E o que é mudar algo é agir. Você vai mandar mensagem nesse WhatsApp dizendo, professor,
Aí estava assistindo a resolução estratégica da questão 42 no YouTube ou no Spotify, você vai indicar qual foi exatamente a ferramenta. E ao indicar, você vai dizer assim: eu preciso de ajuda profissional. Preciso efetivamente entender onde é que eu estou errando, onde é que eu posso melhorar no processo estudantil. Combinado? Bacana. Bom, a partir dessa linha de raciocínio, o que é necessário você entender aqui em uma anulação? Quando você anula, você está desfazendo tudo que foi produzido de forma irregular. Porque foi editado o ato aqui, já foi produzido de forma irregular. Ele vai produzir diversos efeitos. E esses efeitos em uma anulação precisam ser, ó, desconstituídos. Eu preciso retirar esses efeitos. Então, consequentemente, eu anulo, e isso gera efeitos retroativos, claro, também chamados de ex-tunc. Aí você vai bater na sua, ó, ex-tunc, você vai bater na sua testa, porque vai para trás, para trás. Então é retroativo. Você vai desfazer o que já foi produzido de forma irregular. Então, neste sentido, quando eu desfaço, eu não posso prejudicar aquelas pessoas que agiram de boa fé. Então, a gente vai dizer que resguardam-se ou preservam-se os direitos de terceiros de boa-fé. Preservam-se os direitos de terceiros de boa-fé. Lembrando um detalhe importante. E que detalhe importante é esse? Ó, aqui, ó. Não há direito adquirido. Por quê? Porque se o ato foi produzido de forma irregular, eu não posso pensar em direito adquirido, senão eu estaria gerando um direito tendo a base de algo especificamente que é irregular. Perfeito? Então, a partir desta ótica, a anulação de atos produz efeitos ex-tunc, ó, olha o ex-tunc aqui, porém, com a preservação dos direitos de terceiros de boa-fé, exatamente essa característica aqui. Então, a questão de número 42, gabarito, ó, o gabarito é um gabarito certo. Atenção, 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 para que você possa efetivamente gabaritar as questões de modo a entender o porquê que ela está certa ou o porquê que ela está errada. Perfeito? Só que esse processo, ele precisa ser um processo contínuo. Isso tem que estar claro. Então, esse projeto tem, né, hoje é o 42º dia. E por que que a gente está fazendo isso de forma contínua? Para lhe gerar o que eu chamo de consistência, para que não lhe falte combustível no meio do caminho. Só que qual é a melhor forma do seu cérebro entender que você precisa fazer algo da forma mais leve possível? Quando o seu cérebro torna aquela atividade como um hábito. Então, é por isso que diariamente, não é semana sim, semana não, não é dia sim, dia não, é todo santo dia, eu posto uma quantidade enorme de materiais nas minhas redes sociais. Para quê? Para que você saiba o caminho a ser percorrido a partir de um hábito. O hábito gera o processo menos doloroso. O hábito deixa o processo mais constante. Então, por isso que diariamente no Spotify, assim como diariamente no YouTube, você vai ter acesso a materiais novos. No caso do Spotify, especificamente sempre será às 6h06 da manhã. Aí eu vou liberar para você o podcast, tá certo? 100% focado em aumento de produtividade e aumento de performance nos estudos. E ao meio-dia, a liberação é feita da resolução estratégica, essa que você está vendo aqui comigo. Perfeito? No YouTube, também 6h06 da manhã e meio-dia, a parte de resoluções estratégicas, assim como do podcast, tá? Você precisa ouvir todo dia. Porque o podcast ele é focado em dicas para você aumentar a produtividade, aumentar a performance, acertar mais questões, gente. Então você precisa se inscrever no canal do YouTube ou do Spotify, seguir o podcast e ativar as notificações, porque toda vez que eu lançar um material novo, a tecnologia irá lhe avisar. Fechado? Aulas ao vivo. No momento em que eu estou fazendo essa questão, elas acontecem às quartas-feiras, às 14h30, e aos sábados, às 9 da manhã. Tá certo? Combinado? Então, para que funcione para você, você precisa também estar sempre. Perfeito?
Talvez o ponto que hoje impeça você de continuar a jornada seja a impossibilidade de ter acesso a um projeto estudantil, ou seja, algo que seja efetivamente profissional. Por isso, eu vou lhe dar uma oportunidade, você que me acompanha pelas redes sociais, de ter acesso a uma análise de perfil estudantil comigo, para que a gente possa entender, a partir do que você vem fazendo hoje, quais são os pontos que você precisa melhorar. Se faz sentido para você ter acesso a este cenário, manda mensagem para mim no WhatsApp, dizendo, professor, estava vendo o episódio de número 42, aliás, a resolução de número 42, a resolução estratégica de questões, e preciso da sua ajuda profissional para progredir nos estudos. Fechado? Se você efetivamente quer acompanhar as questões do Telegram, como é que você faz? Quais são os horários de postagens? No Telegram, sempre nesses horários que eu vou mencionar agora. Sempre, sempre, sempre. Às 5 da manhã, a primeira questão ela sai às 5 da manhã, isso mesmo. Tá? Depois 9 horas, depois 13 horas, 18 horas. As resoluções comentadas 7h30, meio-dia, 16 horas e 19 horas. Perfeito? Bacana. Ainda nesse sentido, para você ter acesso ao Instagram, é o @prof.alanvinicius, para que você tenha acesso, não esquece disso, para que você tenha acesso a dicas de aumento de produtividade e de performance no feed e nos stories, tá? No Acerte Concursos, você vai ter dicas de direito constitucional, direito administrativo comigo, mas também de outros professores. Aliás, a gente, no Acerte, curso fundado por mim, curso que eu dirijo pedagogicamente, nós temos diversos cursos de teoria e cursos de resolução de questões também. Ou seja, os de questões são baseados nessa metodologia que eu chamo de estudo reverso. Então, é fundamental você enxergar esse cenário. Então, se você quer se preparar com excelência, com qualidade, de forma presencial, ou de forma online ao vivo, ou de forma online gravada, você vai mandar mensagem para a minha equipe no 71984244057. Vai informar que é minha aluna ou que é meu aluno nas redes sociais. Não esquece de informar isso, porque quando você informa esse ponto, você vai ter acesso a um cupom especial de desconto, tá certo? Então manda mensagem nesse momento, diz o concurso que você está se preparando, para que a gente possa juntos alavancar a sua preparação. Um grande abraço, estamos juntos e amanhã, ao meio-dia, nós teremos acesso à questão de número 43. Um grande abraço, valeu, rumo à sua aprovação. Valeu!